Olá, sou Antônio Gadelha, professor da Espectro. A Espectro Cursos apresenta mais um Dicas de Ultrassonografia, hoje com o tema Restrição do Crescimento Fetal. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e dar um joinha no nosso vídeo. Então, vamos falar aqui de restrição do crescimento fetal. A restrição do crescimento fetal é um processo capaz de limitar o crescimento do feto, devido a patologias maternas e fetais, constituindo assim uma intercorrência obstétrica com elevados índices de morbidade e mortalidade perinatais. Por que é importante estudar essa doença? Porque, além de ser um fator de prognóstico ruim durante a gestação, em fases posteriores da vida, a restrição do crescimento fetal é fator de risco para alterações do desenvolvimento neurológico de cognição, aparecimento de doença cardiovascular, AVC e doenças endócrinas. O que primeiro devemos determinar na gestação é se existe um feto pequeno para a idade gestacional, que a gente vai encontrar isso quando os fetos estão abaixo do percentil 3, pela Organização Mundial de Saúde, ou fetos abaixo do percentil 10, pela ACOG. A diferença entre um PIG e um feto com restrição de crescimento fetal. Um feto PIG são aqueles fetos pequenos, mas que eles têm um resultado perinatal similar a um feto normal. Já os fetos com restrições são fetos pequenos, que apresentam mau prognóstico intraútero, uma natomortalidade ou mau prognóstico nos resultados perinatais. Antigamente, fazia-se diagnóstico apenas pelas medidas biométricas fetais e chamava-se essa restrição de restrição de crescimento fetal simétrica e restrição de crescimento fetal assimétrica. Essa nomenclatura caiu e, na atualidade, chamamos a restrição de crescimento fetal de precoce, quando ela ocorre abaixo de 32 semanas, e restrição de crescimento fetal tardia, aquela que ocorre na idade gestacional maior ou igual a 32 semanas. O diagnóstico passou a ser feito na avaliação de suspeita da biometria associado com o Doppler. Por que isso? Porque observou-se que as alterações do Doppler na restrição do crescimento fetal são mais precoces do que a biometria, porque há um período de latência entre o início da disfunção placentária e os efeitos dos parâmetros biométricos. Portanto, as alterações do Doppler aparecem primeiro do que as alterações na biometria fetal. Doppler de quê? Artérias uterinas, artérias umbilicais, artéria cerebral média, incluindo aí a relação cérebro-placentária do índice de pulsatilidade. Então, como é feito o diagnóstico de restrição de crescimento fetal? Primeiro, na restrição de crescimento fetal precoce, ela é diagnosticada por um fator isolado. Se a medida do CA, o peso fetal, estiver abaixo do percentil 3, ou se a gente encontrar uma diástole zero reversa na artéria umbilical. Mas, se o percentil do peso fetal não está abaixo do percentil 3, mas está abaixo do percentil 10, a gente tem que associar parâmetros Doppler para dar esse diagnóstico. Doppler da artéria uterina acima do percentil 95 e Doppler da artéria umbilical acima do percentil 95. Esses percentis nós vamos encontrar nas curvas de normalidade. Essa é a nossa curva de normalidade publicada do índice de pulsatilidade da artéria umbilical de 22 a 38 semanas de gestação, onde vamos encontrar os valores acima do percentil 95. Por que procurar na curva? Porque nem todas as semanas gestacionais o índice de pulsatilidade apresenta-se com o mesmo valor. E no tardio? No tardio, o diagnóstico também é feito por um fator isolado, medida do CA, o peso fetal abaixo do percentil 3. Mas, se o percentil estiver abaixo de 10 e não de 3, nós temos que associar o Doppler. E o diagnóstico será feito quando o IP da artéria umbilical está acima do percentil 95 ou quando a gente obtém uma divisão, uma relação do índice de pulsatilidade da artéria cerebral média com o índice de pulsatilidade da artéria umbilical abaixo do percentil 5.
Então, quais são os melhores critérios Doppler para o diagnóstico de restrição de crescimento fetal precoce, aquele abaixo de 32 semanas? Índice de pulsatilidade da artéria umbilical acima do percentil 95, diástole zero na artéria umbilical, o índice de pulsatilidade nas artérias uterinas acima do percentil 95. Melhores critérios para o diagnóstico de restrição de crescimento fetal tardio são Doppler da artéria cerebral abaixo do percentil 5 ou a relação cérebro-placentária, que é a divisão do índice de pulsatilidade da artéria cerebral média pela artéria umbilical, abaixo do percentil 5, ou falando em números, abaixo de 1 ou abaixo de 1 para 0,8, considerado por outros autores. Nós vamos fazer uma simples divisão do índice de pulsatilidade da cerebral média com o índice de pulsatilidade da artéria umbilical. E se esses valores estiverem abaixo de 1 ou 1,08, aí nós vamos classificar a restrição de crescimento fetal tardio junto com o percentil abaixo do 10 do CA ou do peso fetal. Então, no tardio, os melhores critérios são Doppler da artéria umbilical e Doppler da cerebral média. No entanto, algumas vezes a gente pode encontrar um Doppler da artéria umbilical normal. Por isso que no tardio, o parâmetro mais importante é a relação célula-placentária, para a gente ver essa relação do IP da cerebral média com a artéria umbilical. E o ducto venoso tem importância? O ducto venoso ele altera nas fases tardias do comprometimento fetal, e sua alteração é suficiente para a interrupção da gestação. Em resumo, nós vamos fazer aqui como faz o diagnóstico da restrição do crescimento fetal. Na restrição do crescimento fetal, abaixo de 2 semanas, por um parâmetro isolado, se há o peso fetal abaixo do percentil 3 ou diástole zero na artéria umbilical, ou dois ou mais desses parâmetros, se há o peso fetal abaixo do percentil 10, índice de pulsatilidade da artéria uterina acima do percentil 95 e índice de pulsatilidade da artéria umbilical acima do percentil 95. E na restrição do crescimento fetal tardio, se há o peso fetal abaixo do percentil 3, diagnóstico de fator isolado, ou dois ou mais parâmetros de CA e o peso fetal abaixo do percentil 10, IP da artéria umbilical acima do percentil 95, ou uma relação célula-placentária abaixo do percentil 5, ou que a gente chamou abaixo da constante 1. É isso aí, um resumo da restrição do crescimento fetal. Participem das pós-graduações da Spectro Cursos. Obrigado.